Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero te saudar com um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei que horas os irmãos vão estar assistindo esse vídeo. Estamos dando início, meus irmãos, a mais um podcast aqui no nosso canal, aqui também no nosso Facebook. Amém, meus irmãos? Felipe Cast. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando conosco. Hoje nós estamos aqui com um grande amigo, como de costume, um grande amigo, um irmãozão que Deus nos deu e permitiu a gente conhecer aí nesta caminhada, irmãos? Hoje, a gente traz aqui um amigo da infância, irmãos? Alguém que é nosso vizinho aqui do bairro, morou aqui no bairro, crescemos juntos, estudamos juntos, se criamos junto aqui na Prado, e a gente é muito feliz e alegre de hoje sermos amigos também nos caminhos do Senhor. Hoje nós estamos aqui com ele, William Martins, esse grande homem de Deus, que tem um testemunho tremendo, tem, meus irmãos, aí uma história tremenda, linda da parte de Deus, com um conhecimento muito profundo da parte de Deus. É alguém que a gente aprende muito só de conversar com ele, é algo que a gente consegue extrair, absorver muito da parte de Deus. Para quem não sabe, ele que é formado em História da Igreja, Está se formando em História da Igreja, formado em Teologia? Estudante de Teologia. Estudante de Teologia. O homem é uma bênção, irmãos. Assim, se vocês conversassem pessoalmente com o William, vocês iriam ver, o que eu estou falando, assim, é algo que a gente aprende muito só de ouvir, chegar assim, ser algo muito bom de conversar com ele, porque a gente aprende, O cara é uma bênção. Então hoje eu te convido a ficar conosco nessa conversa. Fica nesse vídeo porque vai valer a pena. Eu tenho certeza e convicção de que aquele que ficar conosco até o fim desse vídeo e prestar atenção em cada detalhe dessa conversa vai aprender muito, porque a gente que acompanha o William sabe do quanto Deus derramou deste dom, de ser mestre, professor, ensinador, da palavra de Deus. William, eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém? Uma boa noite. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui de noite hoje gravando. Eu quero que tu comece, meu irmão, assim, se apresentando para o pessoal, falando quem é o William Martins, tua idade, como tudo começou na tua vida, como que Jesus chegou até ti, se tu vem de berço, se tu ouviu falar, foi evangelizado, como que Jesus Cristo, chegou até a tua vida e tu teve o primeiro contato com ele. Isso aí, Felipe? Dando uma saudação pro pessoal também, independente do horário que eles forem assistir. E tô feliz pelo convite, de estar aqui junto, podendo compartilhar aí dessa caminhada com Cristo e podendo somar também pro povo de Deus na cidade de Alegrete e aonde esse vídeo, essa gravação chegar. Bom, hoje eu, William, tô com 31 anos. Eita, sou pai, tenho uma filhinha que eu amo muito, a Agnes, casado com a Rafa já há 10 anos, mas já tem uma história, eu e ela junto há bastante tempo. E cara, minha caminhada com Cristo, pela graça do Senhor, começou quando eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. O interessante na verdade, que o Senhor vai nos cercando, Isso, Eu me lembro que ainda bem pequena, ali com 7, 8 anos, a minha tia Jacira, conhecida aqui no bairro como Tia Maninha, ela ia na Ágape do Pastor João. E eu me lembro que eu ficava curioso, queria ir com a tia, ia lá, ia com ela, escutava, não prestava muita atenção, mas eu gostava ali do ambiente, Mas nunca firmava nem nada, eu não tinha clareza, penso por ser criança, E também, me lembro também de um tio da mãe, irmão do vô, que ia nos visitar. Ele ia com outro evangelista que é bastante conhecido aqui na cidade de Alegrete, o evangelista Pachequinho, é conhecido pelo pessoal, E eles iam lá em casa e também falavam do evangelho. E eu ficava com aquela curiosidade. Mas com uns 10 anos de idade, eu me lembro que a minha prima, ela começou a vir aqui na terceira igreja do Evangelho Quadrangular, pertinho aqui da tua casa. Isso. E gerou uma curiosidade em mim. Aqui na Farrapos, Aqui na Farrapos. Gerou uma curiosidade em mim, Mas por que essa guria tá trancada numa igreja? Sim. Sabe? Porque ela ali firmou a cadência e me despertou a curiosidade realmente.
Não, vamos ir, vamos ver qual é que é, né? Por mais que eu tivesse essas experiências de ouvir e mais criança visitar, nunca gerou aquela curiosidade como essa vez. Sim. Né? Ela é uma adolescente ali, e o que ela tá fazendo na igreja? Eu me lembro que eu fui, primeiro culto, achei tudo engraçado, né? Criança, tu vai na minha igreja, ainda mais na igreja pentecostal, tu vai achar muita coisa engraçada. No início é bem assim. Só que aí o que aconteceu? Tá, aí, por exemplo, assim, ó, essa pausa que teve, tu ia com a tua tia, né? Ia com a tia, isso. Tá, e aí depois, que período foi, de quanto tempo assim pra te ir até a quadrangular? Deu uns 2 anos. Mas com a tia como eu falei, eu tinha meu priminho ali, o Jackson na época, e eu ia muito por causa do ambiente estar junto, não prestava atenção. Sim. Mas com a minha prima foi diferente, ela é adolescente. Entendi. Né? Ela é um pouco maior, ela firmou a cadência e já despertou a curiosidade, realmente entendeu por que ela estava, porque ela estava frequentando, porque ela estava firme ali naquele movimento, né? Sei lá, de criança, mas despertou Deus, né? Sim. Com certeza. Às vezes a gente questiona, né? Como assim? Mas é que Deus tem essas maneiras de Deus trabalhar. tem suas maneiras, exato. né? E aí eu lembro que eu fui no culto, eu achei muito engraçado, mas gostei. Aí eu lembro que eu firmei o compromisso com ela. Não, no outro domingo eu quero ir de novo. Eita, mas agora. nem lembrei na semana, né? E eu me lembro que naquele domingo, que foi o domingo ápice, onde realmente houve um encontro com o Senhor, onde o Senhor me encontrou, eu me lembro que eu estava no videogame, aqui no Seu Pedro, na época. Eita, não tem no Seu Pedro ali. Jogando ali de tarde, eu lembro que a mãe foi de atrás e falou: William, vai pra casa, tu falou com a tua prima que tu ia na igreja. E eu, tá, não, beleza, larguei ali, fui, terminou o horário, fui, baixei pra casa. E tá, ia ser um domingo como o outro. Sim. Só que foi diferente. Eita. Incrível que pareça, a pregação me chamou a atenção. Eu prestei atenção. Que idade tu tinha? Tava com 10 anos. E já tinha essa curiosidade pela pregação. Boa. E aí, eu me lembro que teve um apelo e eu fui pra frente. Naquele momento ali, eu lembro que, cara, foi algo fora do normal, a experiência com Cristo, né? Que benção. Eu me lembro que eu senti o amor de Deus e o Jesus que eu ouvia falar se tornou real pra mim. Eita, com 10 anos. Com 10 anos. E eu me lembro que eu chorava e sentia aquele amor, mas imagina a mentalidade de uma criança vivendo aquilo, porque a minha família não era, né? Sim. Eu tinha os primos, os tios, mas a família mesmo ali, o meu núcleo familiar não era cristão. Boa. Então aquilo me impactou e eu me lembro que na época eu queria só estar na igreja. Só na igreja. De segunda a segunda. Eu me lembro que ali eu comecei a frequentar, tive aquele encontro com Cristo, comecei a frequentar. E muito, eu vejo hoje em dia que Deus muito trabalhava na questão emocional. No sentido do que eu precisava sentir algo. Para testificar que eu estava tendo um encontro com Deus naquele momento. Entendi. Aquela minha conversão ali, onde Jesus se tornou real para mim, foi algo real. Porque depois dali, eu quis enveredar minha vida somente para conhecer mais de Deus. Eita. Mas com a mentalidade de criança. Sim. E eu acredito que pela mentalidade de criança, eu baseei muita vida com Deus baseada no emocionalismo. Entendi. E eu me lembro que, passando alguns meses, um amigo nosso em comum também, o Jonatas Braga. Borracha. Nosso amigo, um grande abraço aí, Varão. Deus abençoe. E o José que mora aqui também no bairro, eles eram líderes jovens na época. Ei, eu vou aproveitar, vou aproveitar que tu é mestre, tu é ensinador. Assim os outros falam. Sim, né? não, nós credo. Que, tu falou algo importante, é um tema é uma curiosidade minha. Haja vista, meus irmãos, que, biblicamente falando, eu sou um zé na esquerda, eu sou só a graça e a misericórdia. De letra não tem nada. O que acontece? Tu falou sobre emocionalismo, né? Enfim, sabe o que eu já ouvi falar? Muitas pessoas falam, principalmente se referindo, é um tanto quanto polêmico, mas principalmente se referindo às igrejas pentecostais. Língua estranha, rodopiando, pulando, enfim, a manifestação do Espírito Santo. Porque isso aí é coisa, emoção, isso aí é coisa... Eu ouvi falar também que presta atenção, uma das evidências do Espírito Santo é através da emoção. O Espírito Santo age através da emoção. Então, como que a pessoa vai falar, não, isso é emoção, se o Espírito Santo age através da emoção? O que tu tem a dizer sobre isso? Assim, a tua visão. Assim, ó, eu sou carismático, né? Eu não sou pentecostal. Entendi. O que é o carismático? Vamos começar por aí. O que é o carismático? É aquela pessoa que acredita nos dons do Espírito, entende que é para os dias de hoje,
Só que ele não entende, ele não concorda que biblicamente a evidência do ser batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. Resumidamente, quem entende, se tem alguém que vai escutar, quem entende sabe que é muito mais complexo, mas resumidamente porque a gente não tem tempo para explorar mais sobre isso. Enfim, então eu creio nos dons, eu creio na evidência do falar em línguas, eu creio na eu creio no falar em línguas, eu creio em cura, milagre, maravilhas, palavra de conhecimento, profecias, eu acredito em tudo isso. Isso são dons para beneficiar, para glorificar a Cristo e servir a igreja. Dons é uma coisa, emoção é outra, já separa aí. Ah, entendi. Já vão separar. Sim. Ah, mas a pessoa na hora ali está falando em línguas, ela vai estar emocionada com uma certa emoção? Não, com certeza também. Só que é interessante que o pastor Luciano Subirá, ele fala algo interessante, né? Que a gente tem que entender que o falar em línguas, ali onde Paulo fala, Coríntios 12, 1 Coríntios 12, e mais outros livros também, outras cartas de Paulo, o falar em línguas, primeiramente, ele vai servir para edificação. Autoedificação. Quando tu fala em línguas estranhas, né? Isso. Não são línguas idiomáticas, que são idiomas, é para edificação. Exato. Mas quando há interpretação é o dom. Ali o dom está sendo... Aí, por exemplo, a gente falar em línguas diante da igreja, a gente precisa ter alguém que tenha o dom da interpretação, no caso. Aí entra isso é interessante também de comentar. Aí vai ter interpretação. Isso. Eu não estou entrando nem na normativa, né? Estou falando só na questão do dom. Aí tu tem falar em línguas idiomático. Enfim, a questão, as pessoas vão estar emocionadas. Com certeza elas vão estar emocionadas. Tanto como para falar em línguas, tanto quanto para orar por alguém ser curado, quanto para falar de conhecimento, porque a emoção faz parte do ser humano. Tu não tem como tu tá tendo uma direção de Deus vai falar no teu intelecto, mas o teu intelecto, o teu ser, a tua estrutura, ela vai carrega emoções. Sim. A grande questão são os exageros que acontecem em momentos aonde há um mover de Deus. Sim. Vamos lá. A gente está num culto, né? Qual é o objetivo do culto? O objetivo do culto não é ter. O objetivo do culto não é ter uma experiência com Deus. Sim, adorar a Deus. Ah, mas como não é ter experiência? Não, é adorar o Senhor. Exato. É como diz o apóstolo Paulo, é prestar um culto racional a Deus. Racional. E a consequência desse culto ao Senhor, de adorá-lo, de buscá-lo, nós vamos ter experiências. A experiência já acontece por si só, né? Sim. Tá no culto já é uma experiência com Deus. Com certeza. Assim, por que eu te fiz essa pergunta? Porque eu já vi pessoas talvez carismáticas, dizer assim, né, porque isso daí, no meio do culto, né, o culto é uma benção e tal, gente falando em língua e tal. Não que eu defenda um ponto de vista ou outro, entendeu? Eu entendo que Deus a pessoa pode estar cheia de Deus, entendeu? No lugar dela, quieta, no silêncio. Deus, não tem nada a ver com falar em língua, com pular. A pessoa pode ser cheia de Deus, mas e não expressar, entendeu? Assim como eu entendo também que a pessoa pode estar cheia de Deus e estar pulando, entendeu? Eu acho que assim, o que acontece? Me falaram no dia, não, porque isso aí é meninice, isso aí é crente menino, né? Isso aí é emoção demais, entendeu? Assim, eu acho o seguinte, eu penso da seguinte maneira, a gente tem que entender que da mesma maneira que assim, eu não posso julgar o irmão porque ele está pulando demais. Aquele que pula demais não pode olhar para o irmão, pula lá, aquele lá não fala em língua, não pula, não grita, não tem nada de Deus, entendeu? A gente tem que saber chegar, digamos assim, numa maturidade espiritual suficiente para entender que não tem nada a ver com a manifestação. O que acontece, né, Felipe? Vamos chegar nessa parte do culto. Eu quero só focar nessa parte da emoção, né? A emoção, ela é inevitável porque faz parte do ser humano, né? Do ser humano. Aí nós vamos ver vários salmos onde Davi está derramando o coração. E o texto nos leva a entender que ele está realmente expressando algo que ele está sentindo. Sim. Então como é que tu vai desconectar a emoção? Só que aquilo, aí vamos para a questão do coletivo e do culto, né? Existe uma polêmica e vários debates sobre as normativas do culto, né? Como o culto deve ser, como ele deve acontecer. Tu vai ter uma explanação de Paulo, mas não é algo que te traga uma teologia completa, definitiva, como deve ser um culto. Sim, uma liturgia. O que nós temos que entender? O que deve haver no culto ao Senhor? Exposição da palavra, orações, né, intercessões. Sim. A gente vai colocar ali, Paulo fala sobre salmos, né, um cantar uns salmos, né, então vai ter ali a questão do louvor em si, podemos dizer assim. Beleza.
Aí vamos entrar na questão do emocionalismo e sobressair, exagerado. O culto é coletivo. O culto eu estou fazendo junto com os irmãos. Sim. Se eu estou recebendo algo muito forte de Deus, eu acredito que a liderança ela vai ter que ter sensibilidade de entender que aquela pessoa tá transbordando. Isso. Só que tudo tá no ensino, aí que tá. Tudo tá no discipulado. Discipulado. Por que acontece? Se a pessoa é nova na fé e ela tá naquela paixão por Cristo. Agora eu entendi então. Agora então quer dizer que, por exemplo, vai do ensino e do discipulado da liderança. Porque eu particularmente falando, graças a Deus pela misericórdia dele, assim, ó, foram 2, 3 anos, entendeu? Da onde eu vim numa escola, assim, ó, não criticando jamais, mas eu vim numa escola Deus é amor, entendeu? Deus é amor, essas igrejas mais pentecostal, assim. Então, tipo assim, ó, eu vim da onde, assim, ó, decoração diante de Deus, falando, não criticando, jamais julgando, eu não acho errado, entendeu? Eu entendo tanto um lado quanto outro. Enfim, o que acontece? Assim, ó, a pessoa que não fala em língua, não sabe, batiam muito em cima disso, cobravam muito o batismo com o Espírito Santo, a manifestação, entendeu? E quando de alguma forma assim, a igreja era tomada, as pessoas rodeavam, falavam, então, entendeu? Eu venho desse ensino, dessa escola, digamos que eu fui discipulado assim, entende? Me passaram assim do púlpito para mim, entendeu? Então eu aprendi isso. Então, assim, ó, por muito tempo, nos primeiros 2, 3 anos de caminhada, eu pensava dessa forma. Imatura, talvez, assim, ó. Eu pensava assim, não, porque o irmão não fala em língua, não tem, é gelado, é frio. Não tem relacionamento com Deus. Tá entendendo? Sim. Só que agora, graças a Deus, eu abri minha mente e entendi que não tem nada a ver. Aí o que acontece? Ó, aí tu tá no culto, o culto é coletivo, mas a liderança vai compreender, dando esse exemplo, o irmão é novo na fé, tá transbordando, ele ama Jesus. E tu tá numa comunidade pentecostal carismática, aonde se tem aquele momento aonde as emoções, né, aonde, vamos usar o linguajar aqui da galera carismática pentecostal, aonde o mover acontece. Sim. Aquela pessoa às vezes vai entrar numa extravagância, mas se a liderança tem uma cultura de equilíbrio e sobriedade, exato. Mas ao mesmo tempo sensível ao Espírito, porque quando vê Deus quer tomar conta e as pessoas, imagina uma irmã lá, a irmã ela é nova na fé e ela foi no culto ali, ela tá passando por batalha em casa porque a família não é convertida e aquele momento onde ela tá adorando a Deus, Deus vem com uma graça, ela se emociona e começa a chorar e aquele choro sobressai. Pois é. Não tem como tu chegar violentamente e repreender ele naquele momento. Bruscamente. O que acontece aí? O discipulado, eu ensino, e a própria cultura da comunidade, entendeu? Ela vai o quê? Ela vai gerar aquele equilíbrio. Sim. Entendeu? Então parte da liderança, esse entendimento falando do culto. Aí vamos falar da questão dos dons, eu não quero me deter nessa polêmica. Sim. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá, né? Se alguém falar em línguas, que haja interpretação. Exato. Aí tu tá no culto, acredito eu, é polêmico isso, não quero gerar debate, né? Mas eu acredito eu que tá no culto público, onde a exposição do evangelho está sendo ali aberta para todos. Não é um culto para irmãos, entendi. É um culto público. Tá, não, eu vou te dar um exemplo que aconteceu, uma experiência vivida, uma vivência. O que acontece? Não estou criticando, talvez o irmão assista o vídeo depois, mas não estou criticando nem julgando. Mas eu achei errado, E tu vai concordar comigo, eu acho que é exatamente o que tu quer dizer. Rapaz do céu, vou passar a visão, vou falar. A gente estava no evangelismo na praça de Getúlio Vargas. O Dinho não está aqui hoje conosco, mas o Dinho ia concordar, porque o Dinho botou as duas mãos na cabeça e falou, por que tu vai fazer isso? Rapaz do céu, nós estávamos evangelizando, falando de Jesus, pregando e tal. E aí daqui a pouco vem um irmãozinho lá, um que também tem trabalho evangelístico. Chegou na beira, pastor Felipe e tal, veio conversar com a gente ali. Aí eu senti da parte de Deus, não vou negar. De dar uma oportunidade para ele, irmão, que benção, você tem um trabalho e tal, né, e tal. O que o senhor acha de dar uma palavra, uma saudação pro pessoal aí e tal, fazer uma oração, talvez, pela nossa cidade? Ele não, tá na benção. Rapaz, entreguei o microfone pro homem. O homem já me larga assim, ó, meus irmãos, não, nada contra, irmãos, nada contra. Meus irmãos, eu quero saudar a todos, xarabacã, tá lá no meio da praça. Sim, sim. Porque Jesus, alabracanda, alabrachá, começou. Sim. Jesus tá voltando, alabacanda, sabe? Rapaz do céu. E eu fui me afastando para ver como tava o som, né? Pra ver se... Me afastando assim, onde estavam as pessoas. Começaram a falar, que isso, mas que loucura é. As pessoas que estavam passando, sabe? E eu pensei, cara, não... Da minha visão, da minha perspectiva, assim, ó, eu imagino que
as pessoas que não conhecem Jesus, que não são crentes, que não entendeu, que nem sabem quem é Jesus. Vendo uma coisa dessa, mas assim, mas isso é loucura. Eu acho que a gente tem que ter esse senso de entender, né, que a língua estranha talvez seja, como tu disse. Né? Aí o que acontece, né? O apóstolo Paulo fala ali, mas claro, e eu vou abrir os parênteses aqui para os irmãos entenderem que não é um radicalismo. Mas o texto vai nos levar ao entendimento que ele fala que há interpretação. E principalmente na questão, por exemplo, volta ao exemplo, tu tá num culto público e tem pessoas que não são convertidas. Né? E aí acontece do ministro lá começar a falar em línguas de uma forma que vai tomar conta, sem sentido nenhum. Vai confundir. Sem objetivo nenhum. Ah, mas irmão, tu tá querendo dizer que o ministro lá, ele tá falando à toa. Não, ele até pode sentir algo de Deus. Mas quem aumentou o volume da voz foi ele. Sim. Quem colocou o microfone e começou a querer falar em línguas foi ele. Tanto é que o Espírito Santo não tira a consciência, né? A gente tem que ter então, isso, e aí o apóstolo Paulo traz essa orientação. Mas, irmãos, não sejam radicais vocês, porque eu não vou ser radical aqui. Mas se acontecer e for algo de Deus mesmo. Sim. Beleza, pode acontecer. Só que o problema é quando tornam regra. Aí tem algo que acontece. Aí vão entrar nesse ponto aqui, ó. As pessoas têm um ensino errado, elas têm um entendimento errado e baseiam, elas ensinam, ou muitas vezes elas entendem que a vida com Deus é baseada na emoção. Totalmente. A emoção faz parte do ser humano, mas a vida com Deus não é baseada na emoção, é pela fé. Exato. A partir das escrituras, do que a Bíblia ensina. E aí o que acontece, como diz, só abrindo um parênteses, como diz aqui o reverendo Augusto Nicodemos, que é de uma linha reformada, e é uma baita referência, ele fala, a fé e a vida com Deus, a bênção com Deus, é quando tu não sente nada, quando parece que está tudo distante, é quando as bênçãos não chegam, parafraseando ele, que ele não diz bem dessa forma, mas nesse sentido, é quando parece que está só tu ali, mas tu continua obediente a Deus. É naquele dia onde está tudo o contrário e tu continua obediente ao Senhor. É aquele dia que tu acorda, hoje eu não tenho vontade nenhuma de orar. É isso aí. Mas só quando tu tá lá, buscando. Mas voltando, fechando para eles, voltando, aí é ensinado esse ensino do emocionalismo, que serve muitas vezes para manipular. Tu tá num culto ali, ó. E aí o ministro acha que tem que falar em línguas para mostrar pro pessoal que Deus tá ali, que o mover tá ali, ou ele começa a falar palavras repetidas para forçar o mover. Ei, Deus não tá. Ei, vou passar a visão. O que acontece? Olha, eu vou te dizer assim, eu sempre costumo dizer, essa chama no meu coração, assim, ó, por um lado eu dou glória a Deus por isso, entendeu? Eu fui forjado dentro de um ano, homem. Tu acredita? Dentro de um ano eu fui forjado na madeira, abaixo do mau tempo, entendeu? Crente geladeira, se não falar em língua não tem Deus, se não entendeu, porque não busca. Cara, assim, ó, eu chegava nos dias assim, ó, que eu pensava, cara, mas eu tô fazendo tudo certo, tô buscando, o que acontece que eu não consigo, sabe? Eu tive que ser batizado dentro de 4 meses, ó. Foram 4 meses de busca insana e paulada, porque da onde eu vim, entendeu? A igreja é assim, entendeu? Mas eu amo isso. Hoje eu vou te dizer assim, ó, eu amo, eu sou forjado no fogo, eu amo falar em língua, quem me conhece sabe, revelação, libertação, os irmãos sabem assim, ó, que eu sou pentecostal, mas eu não passo aquilo que eu aprendi, porque eu não acho correto hoje. Com a visão que eu tenho hoje, com a mente que eu tenho. Eu conversei com bastante gente, assim como tu, com a mente aberta, bastante pessoas me ensinaram, entendeu? Então eu aprendi essa visão, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí o que acontece? Cara, isso daí é algo que, como tu falou, às vezes as pessoas ensinam assim para conseguir manipular, digamos, né? Com certeza, porque aí que tá, né? O mover de Deus, ele é de Deus. E não tem como tu querer produzir algo se Deus não tá fazendo acontecer. Sim. Tu tá aí é o sentido do culto. Aí você tá no movimento, né? Se torna apenas um mosquedo, né? É aquilo. O culto, a reunião, seja o que for, a intenção é o Senhor. E não aquilo que vai acontecer. É aquilo, né? A adoração, ela entrega. Irmãos, é importante que vocês entendam. É importante que os irmãos entendam. Esse podcast não tem nada a ver aí contra os pentecostais. Nada a ver, não, a gente tá só... A minha raiz é pentecostal. Sim, a minha raiz é pentecostal e eu não nego. A gente não tem nada contra quem fala em língua, até porque quem me conhece sabe. Eu falo. Entendeu? Mas é para os irmãos entender que não tem nada a ver o irmão que é mais quieto. Mas eu aprendi que, às vezes tem pessoas sentadas no banco que uma lágrima corre. Não precisa nem uma lágrima correr, mas digamos que é manifestação do Espírito Santo. Não, e outra assim, ó. Ninguém sabe. Assim, ó, a grande questão, tu entra no Instagram hoje, tu vai nos rios. É uma banalização
e uma falcatruagem dizendo que é mover de Deus e não é. Pois é. Entende? Então, existem os exageros, mas existem os outros extremos. Exato. Né? Eu sou muito admirador da teologia reformada. Tá, explica ao pessoal o que seria uma teologia reformada. A teologia reformada, ela vem da vertente das igrejas históricas tradicionais, né? Elas partem da perspectiva de Calvino, né? de João Calvino, que foi um reformador, né? Ele ali é contemporâneo de Lutero, mas ele vem depois de Lutero, para quem não sabe, né? Ali dos reformadores e com a reforma protestante, Lutero, Zwinglio, e Calvino é um dos mais famosos, e ele sistematizou a reforma protestante e foi um estudioso das escrituras, e a partir dele vem essa teologia reformada calvinista. Sim. Né? No Brasil, o termo teologia reformada, ela é uma palavra que é o sinônimo de calvinista aqui no Brasil. Sim. Né? Então seria uma teologia calvinista. O que que ela não é absoluta. Tu vai ter irmãos batistas que não são calvinistas, mas são muito mais sóbrios na questão. Mas, por exemplo, tem teses, como é que é? Sim, a teologia reformada é uma cosmovisão. Tu olha para o cristianismo, para toda a questão da história da igreja cristã e teológica a partir da Bíblia, a partir desse filtro calvinista, que é o estudo de João Calvino e depois dos seus discípulos, entendeu? Entendi. Aí É como Lutero. E sim, ele foi como Lutero. Baseada em algumas teses. Assim, essa teologia. Como é que parte a questão teológica? Vamos lá, brevemente. O que é teologia? É o estudo das escrituras. Exato. Mas no grosso estudo sobre Deus. Mas Sim, para os irmãos entender. Teo é Deus. É Deus. Logia é estudo. Teologia quer dizer estudo de Deus. Obviamente, a gente nunca vai estudar Deus por si só. Nós vamos passar a eternidade conhecendo o Senhor. Exato. E nunca vamos conhecer Ele totalmente. No momento que o ser humano conhecesse a Deus, ele não é Deus. Mas o fazer teologia é estudar Deus a partir da revelação que Ele deixou. E qual é a revelação de Deus? É forte. O que Deus revelou? Aí a gente já começa a aplicar porque a gente está conversando. Deus revelou no sonho, Deus revelou no pensamento, Deus está revelando para mim. Deus revelou a partir... Deus se revelou e a revelação dele são 66 livros. Né? 66 livros, Antigo Testamento, Novo Testamento, de Gênesis, Apocalipse. Quero conhecer o Senhor, quero conhecer Deus. Lê as Escrituras. E o fazer teologia é estudar as Escrituras. Sim. Correto? Correto. Vamos lá. Aí, esse estudar as Escrituras, tu vai precisar de ferramentas para compreender. Aí entra o lado da nossa galera que acha que isso esfria, que acha que isso é ser muito racional. Na verdade, não. Isso está totalmente errado. Sim. Porque olha o que acontece, Felipe. Eu vou chegar na tua pergunta, você tem que dar esse contexto. Sim. Calvino, ele teve que usar de ferramentas da época para ler as Escrituras. Tu conhece muito, homem. Para explanar. Olha o que acontece. Vamos lá. Ele foi sistematizar aquilo que está na Bíblia, estudar grego, hebraico, aramaico, fazer a exegese e a hermenêutica. Qual era o contexto da época? História da igreja. Calvino teve que usar a história. Por quê? Calvino teve que se basear num dos primeiros teólogos da igreja. Agostinho. Calvino é muito baseado em Agostinho. Para os católicos, Santo Agostinho. Exato. Mas para nós, um dos pais da igreja. Lá no quarto, quinto século, se eu não estou enganado. E aí o que acontece? Baseado naquilo que aqueles homens estudaram, Calvino sistematizou e a partir dos seus próprios estudos. Sim. Aí ali ele formatou, olha, o texto bíblico diz isso, baseado nisso, porque no original é isso, entende? Pela visão dele, no caso, pela perspectiva. Não partindo dele mesmo, mas partindo do estudo e baseado nesses outros irmãos que vieram antes. Entendi. Tu entende? Aí o que acontece? Isso é uma perspectiva teológica. Aí nós temos uma perspectiva teológica pentecostal. Correto? O pentecostalismo ele é uma linha teológica muito importante. Eu sou fruto do pentecostalismo. Né? Aí eu quero dar umas referências, assim, só para a gente fluir a conversa. Eu quero estudar pentecostalismo, Felipe. Me dá uma indicação. Gutierrez Fernandes. Depois eu te mando o link, tu coloca na descrição embaixo. Tá bem. Gutierrez Fernandes é um teólogo pentecostal. Pastor César Cavalcante, tá no hype, tá bombando o pastor César Cavalcante. Ele não acredita que ele se considere pentecostal, mas ele é de berço pentecostal e ele anda junto com uma galera pentecostal que são teólogos profundos. Sim. Enfim, então, a teologia reformada, ela parte disso.
dessa perspectiva do João Calvino, né, que ele sistematizou a partir da sua interpretação, a partir de outros irmãos que vieram antes dele, e dos seus discípulos que foram aprofundando aquilo que ele compreendeu a partir das Escrituras. Sim, então, o que a gente resume? Ninguém inventa a roda. O problema hoje é que as pessoas querem inventar a roda. Aí eu digo, irmãos, vocês que estão assistindo, se vier algum irmão com a novidade do céu e não for das Escrituras, tiver fora dela, anátema. Exato. É o que a Bíblia diz. Exato. Eu costumo dizer, parece radical isso assim, ó, mas é importante as pessoas entenderem. Não existe uma nova revelação. A revelação é de Gênesis e Apocalipse. Tá, tu sabe que existe, tu sabe que existe uma profetisa, né? Mas aí tem todo mundo se Não, sim, mas uma mulher que se diz profetiza, que recebeu uma revelação do céu, criou um livro, enfim, sabe, né? O que tu acha? Tu tá querendo se referir a, por exemplo, assim, ó, a revelação de Deus é a Bíblia. É as Escrituras. Fechou. Então, fora disso, não é de Deus. Aí o que acontece? Aí o pessoal confunde com dom de profecia e palavra de conhecimento. Sim. O que acontece? Isso são dons específicos para uma determinada pessoa ou para uma comunidade, entendi. mas que não vai fugir das Escrituras. Entendi. Vai estar dentro do escopo da palavra. De acordo com os princípios bíblicos. Isso, com os princípios bíblicos. Entendi. Mas isso não é... O dom em si, aquilo ali não se torna absoluto, porque absoluto só a Bíblia. Exato, Entendeu? Entendi. Aí o pessoal confunde, por isso que dá. Quando eu falo isso, o pessoal confunde. Não. Uma coisa é o dom, outra coisa é a revelação que é absoluta, que é as Escrituras. Tá, ó. Agora, já que a gente está nesse assunto, nós vamos seguir conversando. O que acontece? Tu falou uma coisa muito importante, que é muito importante dos irmãos saberem. Tu falou acerca de línguas estranhas e línguas idiomáticas. O que acontece? Tem gente que diz, e eu acredito nisso, aquele episódio de Atos 2, o que acontece ali? Aquele falar em línguas foi o línguas idiomáticas. Ah, tá. Por causa que ali tu vai ver no texto que fala que o pessoal que estava ali começa a falar, né? O texto diz, né? Olha, eles estavam falando, glorificando a Deus, né? Isso. No nosso dialeto, nosso idioma. Ah, entendi. Entendeu? Porque quem eram aqueles que estavam ali? Eram judeus que estavam espalhados ali por toda a região do mundo na época, entendeu? Ah, entendi. E aí eles com esse idioma que é lá da minha região, eles estão glorificando a Deus nesse idioma, entendeu? Entendi. Mas eu acredito nas línguas estranhas e nas línguas idiomáticas. Sim. Tem irmãos que acreditam só nas línguas idiomáticas. Não, entendi. Línguas estranhas e idiomáticas. Sim. Eu sigo essa linha. Que benção. Tá, mas aí voltando pra tua história, Tá, o que acontece? Daí tu foi no culto e ali tu foi tocado por essa emoção. Por exemplo, tocado por Deus. Sim, mas aí tu sentiu essa emoção eu senti a presença de Deus, me emocionei. Que benção. Aí tá, senti a presença de Deus e me emocionei. Exato, vem depois. Né? O sentir já tá num todo ali, a emoção já houve, né? Sim. E aí, a partir dali, eu só queria Cristo, né? Aí, indo nesse ponto, o Jonatas, me lembro que o Jonatas e o José me convidaram a participar do grupo de oração às 6 da tarde na quadrangular. Já fazia uns meses que eu tava ali na igreja e ali eu me senti acolhido e comecei. Aí que tá, né? Deus trabalha muito. O que eu entendia era que a emoção era o sentido. Era o sentido de estar vivendo a vida com Deus. E eu vi nas orações as irmãs, os irmãos se derramarem e eu queria aquilo pra mim. Ah, entendi. Né? E demorei, aquele desejo, eu creio que Deus trabalhou, permitiu na minha ignorância, para eu poder buscar mais dele. Que benção. Aí comecei a buscar, mas foi ali, naquele círculo de oração, que tu iniciou. Que eu iniciei. A busca por e a sementinha de querer conhecer mais as escrituras foi ali. Ah, sim. Escola bíblica, né? Aí comecei a participar da escola bíblica. Aí foi uma caminhada, depois dali da quadrangular, eu saí da quadrangular, né? Daqui da terceira, com uns 13 anos. Participei do Ministério Apostólico Internacional Igreja Mai por 14 anos, ali com o pastor Lucas. Irmãos, algo muito importante que eu gostaria de dizer. O que acontece? Com 9 anos eu visito a igreja quadrangular, a terceira aqui da Prada, a mesma do William. Aos 9 anos, meu irmão me convidou, né, o Robson me convidou para um culto. Eu via, rapaz, o Robson se arrumando sempre pro culto, nunca tinha ido. Mas ele sempre se arrumando com a roupa do diaconato, sabe, gravata e tal. Todo de diácono, porque hoje eu tô na porta e tá bem faceiro, né? E aquilo me despertava uma curiosidade. Eu olhava o meu irmão de terno, de gravata, e dizia, um dia eu quero conhecer, né, esse Jesus. Aí um dia eu falei pra ele, um dia eu quero ir no culto contigo. Aí ele falou assim, tá, tu quer ir comigo? Daí eu falei, quero. Ele me levou num culto com 9 anos eu tinha.
Aí depois que eu conheci ali, né, o culto, o ambiente, gostei muito dos louvores, fui tocado assim por Deus, que nem tu, a gente sente aquela emoção, né, aquele primeiro contato assim. E o que acontece? Eu gostei. Aí continuei indo, comecei a ser convidado para ir para a escola dominical. Irmãos, dos 9 até os 16 anos, com 13, né? Com 13 eu aceitei Jesus, me batizei, né? Com 13 anos me batizei. Aí até os 16 eu era firme, não sei se tu te lembra, eu era assíduo nas escolas dominical, as gincana, tudo que tinha na igreja eu participava, eu era assíduo, irmãos, eu era muito entregue assim, ó, na igreja. Só que aí com 16 anos eu fiz uma peneira, né? Fui para São Paulo e me desviei. Em 2011, depois que eu voltei de São Paulo, assim, desviado totalmente, conheci o funk, conheci o MC, conheci os caras lá, ele conhecia as rodas de rima, eu voltei de lá totalmente, assim, ó, diferente do que eu fui, né, com sotaque diferente, me vestindo, a mãe disse até que eu não me reconheceu quando eu voltei. O que acontece? Fiquei 8 anos, um período de 8 anos, né, de 2011 até 2019, quando eu tive as 2 paradas cardíacas, né, parei na UTI, devido à droga, e assim, ó, esse período de 8 anos foi algo assim, ó, muito difícil para minha família. E eu lembro, irmãos, perfeitamente que uma das únicas pessoas que assim, ó, que eu ali na quadra, eu chapado, Foguinho, Puga, entendeu? O Paulinho Bomba, toda aquela rapaziada ali, ó, fumando maconha, né? Tudo ali, ó, cheirando pó, tudo se drogando ali, ó. E se tinha uma pessoa que sempre passava ali para fazer célula, fazer culto domiciliar, louvar, falar de Jesus, pregar a palavra, essa pessoa era o William. E eu tenho comigo, sempre trouxe comigo, onde quer que eu vá, assim, ó, eu sempre digo isso, né, e me lembro que uma das pessoas que sempre estava ali, às vezes eu chapado ali, recém tinha fumado uma maconha, jogando bola, ele me chamava no canto da quadra, ei, nós vamos ter uma célula ali e tal, não quer chegar ali. E assim, irmãos, mesmo eu acorrentado por Satanás, assim, ó, sabe, eu sendo cavalo do diabo na droga, no vício da droga, o meu coração ele ainda queimava. E o William era uma ferramenta que conseguia, assim, ó, que conseguia me levar para estas células, né? Então, assim, ó, eu quero deixar diante de todos aqui, né? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, os nossos podcasts têm batido 2.000, 3.000 visualizações cada um, né? E a gente é grato a Deus por isso. Então, para todos que assistirem aqui, eu gostaria de deixar externado, assim, ó, o quão importante foi as sementes que tu lançava. Talvez lá tu pensava que tu era jovem, tu nem imaginava que fosse um dia dar fruto, talvez tu até pensava pela minha alma, talvez pela salvação da minha alma. Mas assim, ó, se hoje eu cheguei, né, até aqui com Jesus Cristo, hoje eu estou firme, estou caminhando, estou firme com Deus, né, nos caminhos do Senhor, vai fazer aí 6 anos já, né? Graças à semente que tu lançou um dia, eu sou muito grato a Deus por isso, irmão, muito grato mesmo, eu sou muito feliz em Deus por ser teu amigo, né? E eu agradeço por tu nunca ter desistido de mim, né? E aí nessa época aí, participei do ministério, né, 14 anos na MAI, foi na MAI que nós tínhamos a célula aqui, aqui no Miqueias, isso, eu lembrei, na Dona Beth, do Luciano, né, a célula que tinha começado com o pastor Bruno, ali, e aí logo ele passou pra mim ali com 14 anos, comecei a liderar uma célula. Tu liderava a célula. Com 14 anos. E aí era eu, Miqueias, tinha o Elcio famoso, chapéu, amigo. Eu lembro que você ligava um cubinho, né, que tinha guitarra, tinha... às vezes fazia um som, Que benção. E aí era uma pesada, nos convidava pesada pra ir, né? Nos convidava a galera pra ir. Tinha outros irmãos, amigos meus também, que a gente girava ali, né? E aí nisso eu fiquei esse tempo ali no ministério. Depois eu me retirei, em 2022, fui com o pastor Bruno, congregar com ele, estava plantando na comunidade, altar, e comecei com ele ali. Ele já estava há alguns meses, iniciei ali. Ali eu tive a oportunidade de ter uma experiência com o pastor Bruno, na comunidade, de ter o ofício de pastor. Eita, glória, que benção. E depois hoje nós estamos em outra comunidade, né? Comunidade Alforge, pastor Eliezer. Sim. Faz quanto tempo que tu tá no Alforge? Alforge faz pouco tempo, faz meses. O que acontece? Eu queria que tu falasse pro pessoal assim, ó. Quando foi que assim, ó, tu percebeu, tu chegou assim, parou, pensou assim, tu teve a confirmação, não, mas parei, Deus tem algo comigo nessa área aqui de ensino. Que tu entendeu? Cara, isso? Eu vou te dizer assim, ó, vai ser meio incoerente, né? Eu sou bem incoerente às vezes. Eu creio que a convicção plena
tu vai ter ao longo dos irmãos te falarem, entendeu? Ah, sim. Eu não sei se já ouviu falar, isso é muito importante. Eu não sei se já ouviu falar, mas eu ouvi falar isso não tem nada a ver com Bíblia, né? Não citaram nenhuma referência bíblica, mas eu ouvi falar assim, ó, Felipe, tu sabia que uma das evidências do teu chamado, primeiro Deus evidencia para as pessoas? Claro. Sim, aí vamos chegar nesse ponto, com certeza é isso. Vamos lá, eu entendo assim, ó, tem muitos irmãos, eu tenho muitos amigos meus que sabem muito. Sim. Né? Tava até falando de novo, Felipe. Aqui na igreja tem uma galera que não, tem mas baita conhecimento. Não, mas na humildade, assim, ó, irmãos, não é porque ele tá aqui, entendeu? Não é porque eu tô na presença dele, mas assim, ó, cara, quem conhece o William, cara, não tem, na minha opinião, entendeu? Fala bem na gíria de Paulista, irmão. Assim, ó, tu é o 01, homem. Na minha humilde opinião, tu é o 01, homem. Sério mesmo, aí não. Vai me deixar mal com a galera. Eu tô sendo humilde, nada. Eu conheço muitos, diante de Deus, conheço muitos conhecedores da palavra, assim, que são um mascredo. Mas eu vou te dizer, homem, diante de Deus, com o coração aberto, assim, ó, pra mim não tem, me esquece. É o 01 pra mim. Tem, já teve gente aqui melhor do que sabe mais do que eu. Não, o reverendo o reverendo é um livro. E tantos outros irmãos também. Não, mas homem, não tem. Aí o que acontece, assim, ó, eu me lembro que na quadrangular foi plantar essa semente, porque, cara, o Jonas sabe muito, né? Sabe muito. É outro. Ali me influenciou bastante. E muitos pregadores ali da época. Então tinha pregadores ali que eram... os caras sabiam bastante, né? Só que eu meio que essa a questão do ensino ali, da questão teológica, eu amorteci alguns anos. Aí em 2018, eu tive um entendimento do Senhor para eu me aprofundar em estudar. Sim. Né? Eu tive uma revelação pessoal, né, na minha vida, e aí eu me lembro que foi que eu enveredei para querer estudar história. Sim. Não, eu pensei, não vou focar agora na teologia, mas vou focar já em algo como profissão para ser um professor. Sim. Que tem a ver, vou para a história. Nisso que eu fui para a história, eu comecei aí realmente eu fui lá, procurei um livro de teologia sistemática guardado, que faz tempo que eu não via, fui procurando o livro, investindo, fui vendo as referências na internet, né? E aí aconteceu de começar a ter esse desejo, se despertar, e foi naquele momento ali que eu tive o entendimento de me aprofundar mais teologicamente. Sim. A questão da pregação, desde criança. Tu começou a pregar com que idade? A tua primeira pregação? A minha primeira pregação tinha 11 anos. Eita, glória! Num culto de jovens. Ai, cheio. E preguei em 53, nem sei que eu falei direito. Que benção. O Jonatas incentivava muita gente nos grupos de oração a nós levar versículo e compartilhar uma palavra. Claro. E aquilo ali foi treinando. Aí com o pastor Lucas e com o pastor Bruno ali, eu tenho que honrar eles, né? Eles me empurraram, porque eu comecei a trazer palavra na célula, nos cultos da igreja. Claro. Então eu sempre estava ali. Mas a questão de me aprofundar nos estudos, teologicamente e tudo mais, foi em 2018. Sim. 2018 ali eu tive esse despertar para realmente ir para uma questão teológica, e a história foi um instrumento de Deus. A história foi a área que tu se interessou mais, no caso. Eu amo teologia, só que a história caminha de mão dada com a teologia. Claro. E a história, eu já visando uma questão mais profissional, eu não vou ser professor. Aí nisso fui pra história só que automaticamente te veredei pra história da igreja. Claro. Eu incentivo os irmãos a estudem história da igreja. Porque quando tu tá só na tua denominação, tu tá no rio. Vai para o mar. Às vezes tu tá no lago. Meu Deus. Às vezes tu tá no lago. Mas quando tu vai pra história da igreja, e ali tu vai ver a teologia num todo, no desenvolver da história da igreja, tu vai para um oceano. Sim. E tu passa a entender muita coisa que tu não entendia. Entendi. Então peraí, isso aqui não é bem assim, porque lá no passado era diferente, e porque entenderam de uma forma errada. Verdade. Tu entendeu? Aí o que acontece? Sempre, aqui não é eu, né? Eu acredito que a gente não pode se autotitular. Sim, entendeu? Sim. O chamado, o dom vocacional, vamos pegar Efésios 4:11. Eu acredito nos 5 ministérios. Né? Alguns dizem 5, outros dizem 4. Sim. Né? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Cada um tem sua função, né? Eu acredito que esses dons vocacionais, eles não são... Aí o pessoal tem que entender, e aqui eu vou ser absoluto nas minhas afirmações, quem quiser debater e achar contrário, fica à vontade. Eita. O dom vocacional não é título. Ele não é um ofício, ele é um dom vocacional. E ele serve, e qual é o objetivo dele? Servir a igreja. Então,
ele vai fluir naturalmente na tua vida com Deus. Sim. Tu entendeu? O cara é evangelista. Vai ser natural ele ser evangelista. Sim. Esses dons vocacionais vão fluir naturalmente. E aí alguns irmãos não, bastante irmãos, em toda a comunidade que eu participava, havia um reconhecimento dos irmãos. Que benção. Se alguém não concorda, fala com os irmãos. Veja em ti um pastor. Sim. Veja em ti um mestre. Veja em ti tal coisa. Volto a dizer, né? Eu tenho amigos meus, irmãos meus, que sabem muito mais do que eu, que eles não acreditam nisso. Sim. Não estou dizendo que eles não acreditam em mim, estou dizendo que eles não acreditam nessas perspectivas de chamar de dom. E são pessoas de Deus. Sim. Fecho parênteses, volto para isso. Então, realmente Deus está te usando. Então, o usar de Deus vai beneficiar pessoas e as pessoas vão ver aquilo que Deus está fazendo através da vida. Exato. E vai ter esse conhecimento. Só que isso é dom vocacional. Talvez a pessoa, vou te dar um exemplo, Felipe. O cara é um pastorzão, meu. O cara estuda a Bíblia. Aí que tá, vou te dar um exemplo maior. O evangelista, vamos falar evangelista. O evangelista, ele tem que estudar teologia? Tem que estudar teologia. Ele tem que estudar a Bíblia. Por quê? Ele tem que conhecer o evangelho. Para manifestar o evangelho, pegar o evangelho. O profeta também. Quem é o profeta hoje, Júlio? Cara, o profeta é aquele... Eu entendo que o profeta é aquele que é sensível à voz de Deus, a tal ponto de comunicar aquilo que o Senhor quer comunicar especificamente para o povo, para a comunidade, para alguém, a partir das Escrituras. Sim. E ele sempre vai apontar para a volta de Jesus. Exato. Ele tem uma intencionalidade na questão escatológica. Aqui eu não estou me referindo aos termos e linhas escatológicas, mas eu digo na questão da volta de Cristo. Sim. Enfim, isso é outra conversa. O apóstolo, quem é um apóstolo? Quem planta igreja. Gente que tem franquia de igreja não é apóstolo. Pois é. É gente que planta igreja. Exato. Então, quem é um apóstolo na linguagem popular? Um missionário. Tá, e o que tu diz, o que tu pensa acerca de algo que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte, porque hoje em dia não existe apóstolo. Apóstolo é aqueles que andaram com Cristo hoje em dia. O que tu tem a dizer sobre isso? Vamos trabalhar nisso. Então eu falei do evangelista, do profeta e do apóstolo. Apóstolo... Irmãos, haja vista que eu não tenho nada contra, não estou dizendo aqui que eu não acredito no título, na chamada de apóstolo. Eu acredito, entendeu? Quem sou eu para, né? Mas eu já ouvi falar pessoas... Um questionamento, né? Entendeu? Então só para esclarecer para quem Uma coisa eram os 12 apóstolos. Uma coisa foram os 12 apóstolos. Uma coisa foi o apóstolo Paulo na questão doutrinária. Sim. Ninguém é igual os 12 apóstolos ou a Paulo. Ninguém é igual. Sim. Aquele dom apostólico específico e o trabalho deles foi para aquela época. Exato. Porque o fundamento bíblico, o cânon, fechou. Se algum irmão que se diz evangélico protestante diz, não, mas eu acredito que segue. Então tu acredita na sucessão apostólica, que é a mesma doutrina do catolicismo, que dá fundamento para o papado. Uma coisa era os 12 e uma coisa era o apóstolo Paulo, biblicamente. Entendeu? Para a doutrina. Sim. E isso aí tá certo. Quem fala isso tá certo. Uma coisa era eles. Entendi. Mas o dom apostólico que está em Efésios 4:11, de plantador de igreja, isso é um debate, porque vai ter gente que vai falar, mas naquela época tinha mais apóstolos. Isso tinha, mas eram plantadores de igreja. Sim. Eles não tinham autoridade doutrinária. Sim. E ninguém tem autoridade doutrinária. Só para ver se eu entendi. Então tá querendo dizer que o dom apostólico tem, mas o título... Calma. Vamos chegar. E é mais ou menos nessa parada aí que eu vou chegar. Tá. Aí tu tem o pastorzão, né? Quem é o pastor, cara? Muitos falam que o pastor e o mestre, alguns entendem que o 5 ministério é 4, porque o pastor e o mestre é a mesma coisa. Outros entendem que não, mas vão separar em 5 mesmo. O pastorzão é aquele que realmente cuida, né? Sim, que ama, cuida, Tô falando do dom vocacional, né? É aquele cara que vai juntar, vai estar sempre pensando. Aqui eu tô bem no ensino popular cristão, né? Sim. Às vezes tu não vai ter tanta questão sistemática teológica para definir, mas a gente vê o pastor dessa forma, né? Sim. Aí tu tem o mestre, que é aquele cara que geralmente vai ter um zelo maior pelas questões doutrinárias e vai estar sempre naquela pegada de compartilhar, de ensinar. Isso. Mas isso também cabe pro pastor. Isso também cabe pro apóstolo. Isso também cabe pro profeta. Isso também cabe pro evangelista. Porque tu vai ter que treinar pessoas, né? Exato. Tá, mas enfim. E os títulos? Aí nós vamos vamos entender algo. Uma pessoa, ela tem um reconhecimento como apóstolo. Quem é o apóstolo? Missionário, plantador de igreja. Sim. É alguém que planta igrejas. Ele não é uma autoridade acima dos outros. Entendi. A Bíblia não dá uma ênfase de hierarquia. Mas aí os 12...
Não, mas aí volta a dizer, uma coisa foi os 12 e o apóstolo Paulo. Sim. Questão doutrinária para fundamentar o ensino que nós devemos viver, a verdade de Deus foram eles. Sim. Aqui Efésios 4:11 não está trazendo hierarquia. Tu entende? Entendi. E esse missionário é aquele irmão, o apóstolo, é aquele irmão que está lá no Nordeste, é aquele irmão que está lá na Venezuela, na Plantando Colômbia, igreja. que está plantando igreja. Aquele é o apóstolo, plantador de igreja. É o que começa o trabalho do zero. Do zero. Isso, exato. Entendeu? Entendi. O termo apóstolo enviado, que é o mesmo de missionário. E esse é o sentido do dia de hoje. O irmão William, mas e aqueles que se autodenominam, porque às vezes eles têm um ministério grande, e o pessoal, olha... Nada contra, tem homens de Deus que eu escuto que se denominaram eles apóstolos, e às vezes eles são apóstolos, não estou dizendo todos, mas alguns são apóstolos, e a gente eu concordaria, porque às vezes não diretamente eles plantam igrejas, mas o ministério deles, o recurso deles é para missão. Entendi. Então a partir daquele ministério que Deus tem levantado aquela pessoa, ele vai estar... direcionado à missão. Sim. É um apóstolo. Mas ele não saiu da cidade, mas ele treinou gente para enviar. Né? Aí eu digo assim, uma exceção. Não, claro. Tá. Claro. E o ofício, o cargo, o título. Tu pode ter, a pessoa pode ter um título ali como missionário. Eu acho que hoje no Brasil ter um apóstolo se banalizou. Pensamento meu, opinião minha. Sim. Então eu acho que missionário, já dá para entender que é apóstolo. Sim. O profeta... é um profeta na nossa comunidade, eu acho que não precisa ter título. Sim. Aí é bem polêmico. Aí tu tem o evangelista, né? Alguns amigos meus que acreditam nos 5 mistérios falam, ele tem o encargo do evangelista. Às vezes não precisa colocar um título, um cargo, ou pode sim, não tem problema. Não, ele é o responsável, é o líder do evangelismo. Sim. Tu entende? Sim. Tu tem um mestre, um professor das escolas, é alguém que cuida. Então, assim, dá pra colocar um título? Dá, mas não é que seja antibíblico, mas não é bíblico, porque é dom vocacional. Entendi. O que é título, cargo de liderança e ofício? Timóteo 3, e se eu não me engano, Tito 1. Timóteo 3 é... Pastores... O Timóteo 3, acho que é ali os requisitos para o episcopado. Para o episcopado. Ali tu vai ter, né, aquele que almeja o episcopado, ou outras vezes aquele que almeja o presbitério. É forte. Né? Então, aqui entra a questão da liderança da igreja. Então, eu posso ser um pastor e não exercer o ofício, entendi. a liderança. Porque Timóteo 3 está falando de liderança. Aí, tipo assim, ele traz requisitos. Aquele que quer liderar a comunidade, aí Paulo começa a trazer os requisitos. Tá, mas é os mesmos, não é? Hã? Não é o mesmo de Timóteo 3? Timóteo 3. Sim. Entendeu? Sim. Agora esquece Efésios 4:11. Dom vocacional. Sim. Entendeu? Agora vamos para a liderança, que é a questão do ofício. Tá. Realmente ser líder. Sim. Eu posso ter um dom vocacional, ser um pastor, e não exercer o ofício como presbítero e pastor na comunidade. Sim. Porque aqui nós precisamos entender algo assim, presbítero e pastor é um termo que na nossa cultura, ao longo dos anos, ganhou o mesmo sentido. Entendi. O pastor, ele é o presbítero de Timóteo 3. Sim. E o presbítero de Timóteo 3 é o pastor do que nós entendemos, que é o líder da comunidade. Exato. Então o que acontece? Uma coisa é o dom vocacional. Outra coisa, Felipe, é tu exercer a liderança. Então eu vou te dizer. É a função, no caso. Tem muita gente que tem o dom, mas não está apto para exercer a liderança. Meu Deus. Porque o que acontece? Ali tem requisito, esposo de uma mulher só. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. É que seja irrepreensível. Irrepreensível. Tu entende? Aí, bom testemunho. Aí eu vou te dizer, tu olha para Timóteo 3, já te dá um desânimo. Exato. Porque puxa, tu entendeu? Exato. Então assim, o dom vocacional é uma coisa. Liderar a comunidade, estar apto a liderar a comunidade é outra. É verdade. Mas eu tenho o dom, tu tem o dom. Deixa Deus te usar no dom. Mas responder à comunidade, liderar é outra parada. É verdade. Tu entendeu? Então tem que ter essa distinção. Sim. E hoje se mistura. Compreende? Entendi. Aí dá os problemas. É verdade. Aí agora voltando então para onde a gente estava. Daí, por exemplo, em 2018 é quando tu percebe, né? Percebe ali algo se despertar começa a se aprofundar mais. Aí, por exemplo, assim, hoje, na atual comunidade que tu tá hoje, tu exerce, ou de 2018 para cá, tu já exerceu em algum lugar assim, esse chamado de mestre, de ensinar a igreja, de discipular? Nesse sentido, como eu te falei, acho que desde antes de 2018. Entendi. Claro, verdade, já tu falou. Por exemplo, tinha escolas para treinar pessoas para liderar em célula. Eu estava envolvido.
Entendi. Ou às vezes eu era a pessoa que tomava a frente e cuidava de tudo aquilo ali. Entendeu? E escola dominical assim já também? Escola dominical, nas comunidades que eu passei, a gente nunca plantou escola dominical em si. Mas sim, na quadrangular eu tive oportunidade de dar aula. Eita, ainda ali na pré-adolescência, uma aula ou duas. Que benção. E na comunidade Altar, onde eu fiz parte, pastorei junto com o pastor Bruno, nós iniciamos a escola de fundamentos, que é uma introdução à teologia. A escola hoje segue lá na comunidade. Sim. E na Alforge hoje nós estamos estudando. Eu fiz um estudo mas muito básico, assim, ó, muito raso, sobre o que tu disse, introdução à teologia. Introdução à teologia pela Academia de Pregadores, tem do pastor Eliseu Rodrigues, entendeu? Então aquele é algo que a gente aprende um pouco, né? É muito básico do básico, mas é algo que, por exemplo, dá uma baita base, exato, entendeu? Pelo menos já te dá uma noção do que, entendeu? Eu gostei muito. Por exemplo, esse que a gente iniciou na comunidade Altar, a gente é bem introdutório. Hoje eles aprimoraram mais, sabe? Sim. Então esse conteúdo a gente tem, né? E hoje na comunidade Alforge ali a gente está iniciando com o pastor Eliés e tudo mais, estudando, né? Sim. Mas hoje eu não exerço nenhum ofício. Sim. Mas o dom. Mas só de você sentar e conversar com os caras ali na cela, já flui, claro. E eu creio que é isso, né? Aquilo que Deus nos chamou, acho que naturalmente vai fluir, entendeu? Sim. Só que algo importante aqui, ó. Eu acho que é algo muito importante porque a nossa geração vive isso, ó. A gente precisa ter respaldo de irmãos. Sim. Tu entende? Verdade. Porque se a gente não tem irmãos mais velhos para nos respaldar, a gente vai por conta própria. Sim. E aí é perigoso. Aí que eu digo, ó, tem gente que... O que é igreja? Eu estava conversando até com um irmão, né? E esse irmão, eu comentei com ele e falei para ele, né? Que a questão da igreja, ela pode ser numa casa de alguém com 5 ou 6 pessoas, sendo que essas pessoas são maduras na fé, e aquela outra pessoa que vai ser enviada, ela tem o respaldo desses irmãos. Como ela pode ser numa igreja que tem um baita prédio, já está 20, 30 anos numa cidade, entendeu? Sim. E algum irmão vai ser enviado, mas ele precisa ter o envio dependente de como é a configuração da comunidade de outros irmãos. Sim. Porque é dois extremos, né? A gente vive um extremo que as pessoas elas vivem pela instituição e não pelo reino. Sim. Entendeu? Onde a placa da denominacional se torna a igreja. Não, igrejas são aqueles que foram encontrados por Cristo. É verdade. A denominação é apenas para organizar. Sim. Mas aí tem um outro extremo. Aqueles que eu sou igreja. Isso está errado. Nós somos igreja. Igreja é um coletivo. Exato. Então não tem como ser sozinho, né? Então eu entendo hoje, assim, eu lá com os irmãos, que eu preciso de irmãos que me respaldem. Sim, senão não tem como andar sozinho. Sem respaldo no caso, né? Entendeu? Com certeza. Resumidamente, foi toda a história ministerial. Só para o pessoal entender assim, ó, hoje, quanto tempo faz de caminhada no total que tu já faz? Hoje, agora... 15 de novembro vai fazer 20 anos de batismo. 20 anos? 20 anos de batismo. Glória, mas Cristo me encontrou lá no início, que eu falei, com 10 anos, na igreja foi em 2004. Então vai fazer 20 anos, já fez 20 anos. Que benção. Tá, e por exemplo... Eu cresci na igreja, né? Eu tô com 31 anos, então 20 anos foram... Entendeu? Tá, eu lembro também, William, que assim, ó, tu chegou a fazer parte do louvor, né, também. Isso. Sobre a música. Sobre a música, Com que idade tu começou a tocar assim? Eu fui querer aprender a tocar guitarra. Eu fui aprender a tocar guitarra por causa do Oficina G3. Uma banda cristã de rock and roll, né? E aí o Juninho, como acho que uma geração inteira foi influenciada aqui, vou aprender a tocar guitarra. Não faço nada, né? E aí eu fui tirar aula com o Josias, irmão do Jones. Isso, Ele que me ensinou. Ei, mas o Josias toca guitarra, bateria. Toca muito. E aí ele me ensinou ali, né? Eu tive aula com ele e na quadrangular eu tinha medo, no tempo que eu tinha medo de tocar. Eu dava um nervosismo. Aí na MAI, o que aconteceu? Era uma piazada que não tocava guitarra e havia um contrabaixo. Eu vou virar baixista. Não, deixa que eu toco baixo. Aí eu fui pro baixo. O pessoal que me conhece ali na música me conhece como baixista, né? Sim. Eu tô aposentado. E na Maia ali eu fiquei muito tempo tocando, fui líder de louvor lá, tudo mais, tive que pegar guitarra, quebrar um galho. Mas hoje eu tô na comunidade, se precisar eu ministro, mas não é o meu foco. Sim, entendi. Eu liderei o Ministério do Louvor anos, mas nunca foi o meu principal foco. Eu sempre entendi, não, isso aqui é apenas um serviço
Que bênção. A partir disso. Glória a Deus. Meus irmãos, essa foi a conversa com o nosso amigo, nosso irmão William Martins. Tá? As redes sociais dele vai estar aparecendo aí. Tá? Vai estar aparecendo nas redes sociais. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram e YouTube. YouTube, tá? Vai estar aparecendo aí, meus irmãos, o Facebook dele. Adiciona ele lá, tá? Segue ele lá para vocês estarem acompanhando, vendo o conteúdo que ele produz lá. Tá? O Instagram dele também vai estar passando aí. Segue lá também, tá bom? E também o canal do YouTube. Vai lá no YouTube, meus irmãos, vai estar aparecendo aí. Se inscreve no canal, assiste. Quantos vídeos tem? Faz Acho aí. que tem uns. Faz aí 20, uma maratona de vídeo aí, 20. assiste aí os vídeos que vocês acharem interessante nos títulos aí, tá? Se inscreve. William, muito obrigado, meu amigo. Tá? Obrigado, meu. Deus abençoe. Tamo junto. Continua sempre com esse coração humilde. Obrigado. Sabe que eu te admiro muito, de verdade, diante de Deus. Glória Um coração aberto é um cara que eu admiro muito, assim, ó. Uma pessoa que a gente vê, né, o trabalhar de Deus na tua vida. Obrigado. Uma família abençoada, um ministério abençoado, tu é uma benção. Obrigado. Tá? Tamo junto. Muito obrigado, tá bem? Em nome de Jesus. E vai ter outras vezes, hein? Com tema. A gente vai desenrolar, a gente vai desenvolver aí um quadro, talvez, né? Alguns vídeos que sejam com temas. Sou parceiro, né, sou parceiro. Entendeu? Eu vou ter que convidar aí, tá? Amém, meus irmãos? Muito obrigado a todos que assistiram. Não esquece de deixar aqui nesse vídeo um amém, um like, comenta o que achou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, tá bem? Muito obrigado pela tua visualização, tá bom? Por estar conosco até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo podcast, em nome de Jesus. Deus abençoe.